Amados, quinta live, o mesmo número na restauração. Eu queria saber o que esse pregador vai arrumar hoje. Repete esse tema comigo. O mesmo número na restauração. Amados, diga comigo: não como Lázaro, ou melhor, não como Marta, não como Lázaro, mas faz assim com a mão, como Maria, aos pés do Mestre. Diga comigo: como Maria, aos pés do Mestre. Ele fala como quer, Ele usa quem quiser, Ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia Ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra, bate no peito, pra você. Deus tem uma palavra pra você. O que eu aprendi com o papai é o que eu vos ensino também. Ô glória! Amados, não posso deixar o meu chefe de gabinete de fora, presbítero Tiago Alexandre. O mesmo está com a incumbência de colocar o leitor da carta nas mãos de Deus. O mesmo número na restauração. Meu Deus, que palavra é essa? Eu sei que vem do céu direcionada, mas presbítero Tiago, que Deus possa nos encher aqui agora. O mesmo número na restauração. Com a palavra, o presbítero Tiago Alexandre, meu chefe de gabinete, ele vai apresentar a vida do leitor. Deus abençoe! Eu também tenho a alegria de saudar a todos dessa quinta live, com a paz do Senhor, a todos os ouvintes que estão no chat, que estão só ouvindo essa live poderosa e abençoada. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que é motivo de muita alegria poder estar adorando ao nosso Deus na beleza da sua santidade. E neste momento eu quero estar apresentando ao Senhor a vida do profeta de Deus, do atalaia de Deus, a qual tem uma mensagem diretamente do coração de Deus para as nossas vidas. E eu convido você daí da sua casa, da sua cama, onde você estiver, da cozinha, a agora apresentar a vida do porta-voz nesta noite. Bendito Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, neste momento, graças te damos pelo dia de hoje, graças rendemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela se estende de geração a geração. E ó Deus, neste momento, eu quero, ó Pai, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, apresentar ao Senhor mais este compromisso,
ó Pai, apresentar ao Senhor a vida, ó Deus, do meu irmão, ó Deus, e pedir para que o Senhor, ó Deus, alcance, ó Deus, os corações quebrantados, contritos, ó Deus, as mentes, ó Pai, que pensam e repensam. Ó Deus, e eu peço ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor de forma sobrenatural, ó Deus, invada os corações, invada as mentes, e que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, falando conosco através da sua palavra. Pai, usa o teu filho poderosamente, ó Deus, pois nós estamos, ó Deus, com os corações abertos, sedentos da tua palavra, sedentos da tua voz. Ó Deus, ser com Ele, fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do meu chefe de gabinete, presbítero Tiago Alexandre, nosso batera, do Marco Júnior. Irmãos, aprendi com o papai, a gente tem que dar honra a quem tem honra, e hoje o pregador, ele, ainda estou elaborando uma função para ele, junto à minha diretoria, mas eu quero começar dizendo que ele é meu escudeiro. Não só isso, ele é meu marqueteiro. Não só isso, ele é um amigo que Deus tem me dado. E na noite deste dia, na manhã deste dia, na tarde deste dia, Deus tem uma palavra revelada para nós. E com a palavra, ele, presbítero Samuel William, o homem que vem sobre o tema, o mesmo número na restauração. Deus te abençoe, meu filho. Nessa noite, mais uma vez, eu quero saudar todos os irmãos da live com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu irmão, evangelista Marco Júnior, que me dá essa grande honra de poder estar ministrando uma palavra aos corações dos irmãos. Nesse momento eu convido aqueles que queiram e puderem a abrir sua Bíblia em Esdras, capítulo de número 1, versículo também de número 1. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus de todo o universo entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, seja livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá, e construa de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens da sua vizinhança, com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Irmãos, o tema de hoje é o mesmo número na restauração, e daqui a pouco você vai entender o porquê desse tema. No reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá e sitiou Jerusalém. Ele assassinou vários moradores de Judá, tanto jovens, moças, adultos, idosos. Deus entregou todo o povo de Judá nas mãos de Nabucodonosor. O motivo, o pecado do povo, como a falta do descanso da terra e a idolatria. Eles queimaram o templo e levaram os utensílios do templo. Levaram parte dos que sobraram vivos em Judá para a Babilônia, para serem escravos, e os que ficaram também serviam ao rei Nabucodonosor. O povo de Judá, ele ficou sob o comando de Nabucodonosor.
E após Ciro, rei da Pérsia, dominar a Babilônia, automaticamente o povo de Judá ficara também sob o domínio de Ciro. Esse período de cativeiro vai nos trazer grandes revelações, pois a ida do povo ao cativeiro vai ocorrer em 3 etapas. E foque comigo nisso. 3 etapas vão ser utilizadas para que Nabucodonosor levasse Judá cativo. A primeira etapa é o cerco de Jerusalém, em 597 a.C. A Babilônia invadiu Judá. Ela cercou Judá. Ela chegou agora a ficar em volta de Judá. A segunda etapa é a destruição de Jerusalém, 587/586 a.C. Diante de uma revolta judaica por parte de Zedequias, Nabucodonosor II retalhou com força total, invadindo Jerusalém e destruindo o templo que havia sido construído por Salomão. E a terceira etapa é a levada do povo de Judá para o exílio. Essas são as 3 etapas que eu chamo de etapas da destruição. O povo de Judá, ele não foi destruído de uma vez, ele foi destruído em 3 etapas. Ou seja, o cativeiro é uma etapa, o cerco, a destruição e o exílio. O cativeiro, ele possui 3 etapas: o cerco, a destruição de Jerusalém e o exílio. Nessa parte do cativeiro houve uma separação de 3 grupos. Quais? Os que ficaram em Judá, que eram os pobres, que ficaram cultivando o solo e arando a terra. A elite, que foi levada para a Babilônia, a saber, os príncipes, as princesas e toda a corte do rei. Dentre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E teve uma parte que fugiu para o Egito, e nesse grupo tem uma mescla de nobres e pobres, e pequenos que conseguiram, grandes e pequenos que conseguiram uma fuga. Então o cativeiro tem 3 etapas: cerco, destruição de Jerusalém e exílio. Os grupos que vão ser agora cativos, eles vão estar em 3 partes. Primeira parte, os que ficaram em Judá. A segunda parte, os que foram levados para a Babilônia. E a terceira parte, aqueles que fugiram para o Egito. E assim o povo de Judá vai passar 70 anos sofrendo nesse cativeiro. Só que o texto em que lemos diz que Ciro domina a Babilônia, e automaticamente todas as terras que a Babilônia dominava foram dominadas por Ciro. Ciro domina agora também Judá, e ele lança um decreto. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4, o texto que lemos. O interessante é que diz o texto que Deus despertou o espírito de Ciro. Deus despertou o espírito de Ciro para que liberasse o povo do cativeiro. Um rei que derrotou o maior império da época, chamado Babilônia, que tomou e dominou todos os reinos da terra. Esse homem imponente, poderoso, de tamanha autoridade, diz o texto que Deus despertou o espírito de Ciro. O que Deus está mostrando aqui é que não importa o poder, a autoridade, o tamanho do rei que se levanta sobre a terra, Deus tem o controle sobre ele. E eu já começo essa mensagem dizendo para você: Ciro será despertado por Deus para te liberar do cativeiro. Pode ser poderoso na terra, mas Deus vai despertar Ciro por causa de um Judá cativo. E outra coisa, o texto vai dizer no versículo 3: o Senhor, o Deus de Israel, Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Meu irmão presbítero Tiago, quando eu olho para isso aqui, eu me assustei um pouco, porque pensa comigo, se Judá está em cativeiro, se Judá está passando por um processo de cativeiro, se Judá está destruída, se Judá está em chamas, como que Deus habita em Jerusalém? O texto não disse que ele habitava no passado, mas está dizendo que ele habita no presente. É Deus mostrando: está queimado, está em ruínas, está destruído, mas ainda é meu. Deus estava dizendo
sofrendo, tá difícil, a prova tá grande, a luta tá grande, algema nos pés, algema nas mãos, está todo acorrentado, mas ainda é meu, eu ainda habito em Jerusalém. Tem alguém dizendo que é o teu fim, que chegou o momento da tua vida acabar, que você está cercado por correntes, mas eu quero te dizer que Deus ainda é o teu dono. Jerusalém foi destruída, mas Deus está lá. Jerusalém foi arrasada, mas Deus está lá. Jerusalém perdeu o templo, mas Deus está lá. Jerusalém se tornou escrava, mas Deus ainda está lá. Ou seja, pode tudo acontecer, mas o controle continua nas mãos de Deus. 2 Crônicas, capítulo 36. Este povo foi levado para a Babilônia, e foram levados todos os utensílios do templo. Todos os utensílios do templo foram levados, tanto os pequenos quanto os grandes objetos, com todos os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam ao rei. Mas Ciro, usado por Deus, decide libertar o povo de Judá. O Ciro, rei da Pérsia, decide libertar o povo de Judá. E diz o texto no versículo 7 que Ciro devolveu todos os utensílios do templo. A primeira coisa que Nabucodonosor levou foi os utensílios, mas a primeira coisa que Deus mandou Ciro devolver foram os utensílios. Tiraram algo de dentro de você, tiraram algo que estava aí dentro, arrancaram a essência do templo. Templo sem utensílio não é templo, templo sem arca não é templo, templo sem as taças não é templo. Templo não tem como ter templo sem ter utensílio. Judá perdera a sua essência nas mãos de Nabucodonosor, mas Deus levantou Ciro para devolver a essência de Judá. Deus mandou eu te dizer hoje, a essência dele vai voltar para a tua vida. Os utensílios que foram arrancados de dentro de você, Deus vai devolver, Deus vai devolver, Deus vai devolver, Deus vai devolver essa noite. Ciro disse: Mitredate, tesoureiro, homem do dinheiro, tudo que tiraram, entrega contados a Sesbazar, príncipe e governador de Judá. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Jerusalém. Nabucodonosor levou e pensou que tinha acabado, mas Deus levantou um Ciro para fazer devolver. Deus vai devolver o que Nabucodonosor levou embora. Nós pensamos, agora é o fim, minha vida acabou, não tem mais jeito. Não, eu já estou sem utensílio, eu deixei de ser templo. Mas você ainda é templo do Espírito Santo. E se você ainda é templo do Espírito Santo, Ciro vai devolver o que foi tomado de você, Ciro vai devolver o que foi arrancado de você. Talvez você está desviado, você está no lamaçal do pecado, como Judá estava, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas Deus não deu ponto final na sua vida, é só uma vírgula. Foi destruída, vírgula, mas Deus devolveu, Deus devolveu, Deus devolveu. Mas eu vou correr. Jerusalém está destruída. E no capítulo 3 de Esdras vai dizer que quando chegou no 7º mês, os israelitas já estavam estabelecidos nas suas cidades. E como um só homem começaram a soerguer o altar. Eles vão começar a soerguer o altar sob a liderança de Jesua e os sacerdotes, e Zorobabel e seus irmãos. E eles estão agora restaurando a adoração. Quando eles decidem levantar o altar, eles estão mostrando que querem voltar a sacrificar, tomando como base a lei de Moisés. Diz o texto que no 7º mês
Algo interessante é que no 7º mês tinha 3 celebrações. Daqui a pouco vocês vão começar a entender o tema da mensagem. Observe que o cativeiro ocorreu em 3 etapas: o cerco, a destruição de Jerusalém e o exílio. Depois vão ser separados 3 grupos. Ele vai ficar em Judá, vai para a Babilônia e o outro vai fugir para o Egito. E no 7º mês tem 3 festas. Primeira festa, Ano Novo. Segunda festa, Dia da Expiação, mas o foco é na terceira, que é a maior, Festa dos Tabernáculos. Depois de levantar o altar, eles vão sacrificar, além de lembrarem a festa do tabernáculo, que era a festa que fazia referência à peregrinação, quando o povo saiu do Egito. Pois a festa dos tabernáculos, ela mostrava o período em que o povo de Israel teve que passar pelo deserto, e automaticamente na saída do Egito. Então, quando eu vejo eles celebrarem essa festa, é que Judá entendeu uma coisa: o mesmo Deus que nos tirou do Egito é o mesmo Deus que está nos tirando da Babilônia e da Pérsia. O mesmo Deus que nos tirou do Egito, das mãos de Faraó, é o mesmo Deus que está nos tirando das mãos de Nabucodonosor e de Ciro. O mesmo Deus que nos tirou das cebolas, o mesmo Deus que nos tirou da escravidão do Egito, o mesmo Deus que preparou nuvem de dia, coluna de fogo de noite, enviou maná no deserto, o mesmo Deus que enviou codornas que ficaram espalhadas pelo chão do arraial, o mesmo Deus que transformou as águas de mar em água doce, o mesmo Deus que estava com eles em todos os momentos, esse mesmo Deus visitou a Babilônia. Alguém pensou: o Egito Deus até pode derrubar, mas quero ver derrubar Nabucodonosor, que é mais poderoso. Só que eles não sabiam que o Deus de Israel não mudou, o Deus de Judá não mudou, o Deus de Jerusalém não mudou, e ele os tirava agora de Babilônia. Eles estão reconstruindo o templo, mas eles estão lembrando: Deus fez de novo. Cooperador Josué, eles estão dizendo: como Deus nos guardou no deserto, Deus fez de novo. Como Ele nos alimentou, Deus fez de novo. Como quando brotou água da rocha, Deus fez de novo. Deus fez de novo, e Ele vai fazer de novo. Ele devolveu os utensílios, começou a edificar o altar e o templo, e eu preciso encerrar. Ou seja, os utensílios falam da essência, o altar fala do poder e do fogo, e o templo é o último, porque o templo fala de estrutura. Não adianta ter altar, não adianta ter utensílio se não tiver estrutura. Muito poder, mas numa estrutura que não comporta, vai rachar, vai quebrar, vai ser destruído. Por isso Jesus, ele diz: tenha graça, mas tenha conhecimento. Muita graça e pouco conhecimento vai te levar à ruína, mas muito conhecimento e pouca graça também te levará à ruína. Mas Deus usou agora Zorobabel, Deus usou Esdras, Deus vai usar um outro personagem chamado Neemias para restaurar o altar, trazer de volta os utensílios e reestruturar o templo. E agora a Bíblia está nos dizendo que Deus devolveu não só a essência, mas Deus edificou a estrutura. Deus não derramou só poder, mas Deus deu força para eles ficarem de pé. Os utensílios agora vão nos falar da santidade, porque os utensílios eram sagrados. A essência vai ser falada através do altar, do poder que Deus derramava, pois tinha nele fogo aceso. E o templo vai falar da estrutura para adorar. Eles estão reconstruindo o templo, mas diz o texto que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento da reconstrução que estava sendo feita na casa de Deus. Por isso foram falar a Zorobabel, com o objetivo de ajudar. Só que o texto diz que quando eles falaram com Zorobabel, somos samaritanos, queremos ajudar na edificação do templo.
Zorobabel negou. Ele diz: nós não devemos trabalhar com vocês, não convém que trabalhemos convosco, samaritanos. E os samaritanos ficaram indignados, porque eles queriam participar da reconstrução. Só que depois eles vão mostrar que, na verdade, eles nunca quiseram reconstruir, mas eles queriam aparecer. Eles não queriam a reconstrução do templo, mas eles queriam a edificação do próprio nome. Eles não queriam adorar o nome do Senhor dos Exércitos, mas eles queriam que os seus nomes fossem levados, que os seus nomes fossem levantados, que os seus nomes estivessem gravados na história. E diz o texto que eles mandam uma carta ao rei, dizendo ao rei: rei, toma cuidado, oh rei, toma cuidado. Se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Eles usaram o medo do rei de perder a autoridade sobre a cidade para embargar a obra. Os mesmos que antes disseram a Zorobabel que queriam ajudar, agora querem impedir o andamento da obra. Isso nos mostra que os samaritanos, eles nunca quiseram ajudar, eles queriam nome. Eles não quiseram ajudar na edificação, mas eles queriam título. A Bíblia está nos mostrando que existe tipos de pessoa que, se ele não puder ajudar, se ele não puder levar o nome, ele atrapalha. Se ele não puder contribuir, ele atrapalha. Se ele não receber o título, ele atrapalha. E diz o texto que agora o Judá tem um propósito firmado, e agora eles recebem uma proposta dos samaritanos. Entenda comigo, para todo propósito de Judá há sempre uma proposta samaritana. Não confunda propósito com proposta. Os samaritanos trouxeram a proposta, mas dentro de Judá tinha propósito. Eles estavam dizendo: eu não vou aceitar a proposta, porque eu tenho um propósito da parte de Deus. Propósito é qual? Levantar o templo, levantar o altar, trazer os utensílios, reestabelecer a essência. Eu não quero ter proposta de samaritano, mas eu quero ter o propósito do Deus de Judá. Eu não quero ter proposta de samaritano, mas eu quero ter o propósito do Deus de Judá. Deus está dizendo para alguém essa noite: não aceita essa proposta, mas fica com o propósito que Ele te entrega hoje. Havia um decreto pela boca de Reum e Sinzai. Dois nomes, Reum e Sinzai. Só que Reum e Sinzai, eles vão ser levantados para trazer uma palavra para o povo de Judá. Havia um decreto da boca de Reum e Sinzai. Qual era o decreto? Parou a obra, embargou a obra, destruída a obra. Só que de repente Deus levanta Ageu e Zacarias, e Ageu e Zacarias trazem uma palavra: sim. Levantou-se Reum e Sinzai, e toda vez que um Reum e um Sinzai eles se levantam, Deus levanta um Ageu e um Zacarias para profetizar. O diabo levantou dois porta-vozes para dizerem não, Reum e Sinzai. Mas Deus levantou dois profetas para dizerem sim, Ageu e Zacarias. Aí eu te pergunto, quem você vai ouvir? Assuero ou Deus? Reum e Sinzai ou Ageu e Zacarias? Ouve a voz de Deus, ouve Ageu e Zacarias. Volta a reconstruir, volta a restaurar, volta para a reconstrução. Mas aí você vai me perguntar: mas presbítero Samuel, o que Ageu profetizava? E em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo: eis que eu estou convosco. Mas presbítero Samuel, o que Ageu profetizava? Estas, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixastes o Egito. O meu espírito estará presente entre todos vós, não temais. Mas o que Ageu profetizava? Pois assim
promete Yahvé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Mas o que Ageu profetizava? Farei com que as nações estremeçam. Eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com côbade. Glória, assegura o Senhor dos exércitos. Mas o que Ageu profetizava? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Mas o que Ageu profetizava? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Não houve Reum e Sinzai, mas houve Ageu. Houve Ageu que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Espera aí que vai mais uma. Tinha Ageu, mas ainda tinha Zacarias. Reum e Sinzai falaram: nós somos dois, Ageu é só um. Mas o que Zacarias profetizava? Portanto, eis que o que diz Yahvé: estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada, e eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém, avisa o Senhor dos exércitos. Mas o que Zacarias profetizava? E diga mais: assim diz Yahvé dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar-te som, Sião, e a proferir Jerusalém. Mas o que profetizava Zacarias? Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós, fere a menina dos meus olhos. Qualquer que tocar em vós, fere a menina do seu olho. Maracando revachobia, rebarachando repassai, repachubinaracanto revassaio. Qualquer que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Tá tocando, fica tranquilo. Deus se levantará do trono hoje. A restauração está vindo sobre Jerusalém. A restauração está vindo sobre Judá. A restauração virá e não tardará. Reum e Sinzai tá ficando doidinho, porque eles pensaram: ele tá ouvindo a minha voz do lado direito, e ele tá ouvindo a minha voz do lado esquerdo. Reum do lado direito e Sinzai do lado esquerdo. Reum do lado direito e Sinzai do lado esquerdo. Mas de repente vem uma voz como de muitas águas. De repente vem uma voz como de muitas águas. E ela disse: quem tocar em vós, quem tocar em vós, fere a menina do meu olho. Aí vem Ageu dizendo: a glória, a glória. O que vocês viram no templo de Salomão não chega nem perto. A glória. O que vocês viram no templo de Salomão não chega nem perto. A glória. O que vocês viram lá atrás não chega nem perto. A glória. A glória. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Alguém sente essa glória voltando aí?
quanto tempo você não sentia a glória? Mas Deus trouxe Ageu e Zacarias aqui para dizer para você: a glória vai voltar para sua casa, a glória vai voltar para sua família, a glória vai voltar para o seu ministério, a glória vai voltar na sua saúde, a glória vai voltar no seu trabalho, a glória vai voltar, a glória vai voltar. Reúne-se e vai ficar calado e de boca fechada, sentado chorando, porque a glória vai voltar. Eu vou ter que terminar. Lembra que eu disse o tema da mensagem? O mesmo número na restauração? Então agora eu encerro. Por que é o mesmo número na restauração? Lembra que eu disse? A ida do povo para o cativeiro. A ida do povo para o cativeiro ocorreu em 3 etapas. Primeira etapa, o cerco de Jerusalém. Segunda etapa, a destruição de Jerusalém. Terceira etapa, a vida no exílio. É o mesmo número. É o mesmo número. Presbítero Tiago, a destruição vai vir em 3 etapas. Número 3. 3 cartas foram enviadas para prejudicar Judá. Primeira carta, Reum e Sinzai. Segunda carta, Assuero, quando ele mandou embargar a obra. E a terceira carta, Tatenai. Para a libertação e a reconstrução são necessários 3 decretos. E aqui o cativeiro ele começa a mudar. Três etapas. Para o cativeiro, 3 etapas. O cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a vida no exílio. 3 cartas foram enviadas para prejudicar Judá. 3 etapas, 3 cartas. Só que para a libertação do povo do exílio teve 3 decretos. Primeiro decreto, rei Ciro. Segundo decreto, rei Dário. Terceiro decreto, rei Artaxerxes. Para a reforma total, Deus vai levantar 3 líderes. Primeiro, Zorobabel. Segundo, Esdras. Terceiro, Neemias. E cada líder tem 3 trabalhos diferentes. Zorobabel reconstrói o altar e o templo. Esdras ensina a lei e restabelece o caráter espiritual da nação de Judá. E Neemias reconstrói os muros. Isso significa que para um cativeiro que Judá passa, Deus tem 3 decretos, 3 instrumentos e 3 restaurações diferentes para fazer. Primeiro vai reconstruir o templo e o altar. Ou seja, reconstrói o local da adoração e do sacrifício, pois era a única forma de contato com Deus. Sem o templo e sem o altar não tem contato. Isso mostra o Deus como um Deus que recebe o sacrifício do seu povo. Depois vai ser reconstruída a vida espiritual, pois sem caráter espiritual, sem vida de leitura bíblica, sem lei de Deus, não tem como entrar no templo, não tem como sacrificar no altar. Isso mostra um Deus que se relaciona intimamente com seu povo. E por último, o muro, pois sem muro a vida espiritual fica sem proteção. A vida espiritual fica sem o templo, sem o templo e o altar, eles ficam sem proteção. Então é muito fácil o inimigo atacar e destruir. Isso mostra um Deus que protege o seu povo. Só que a partir de hoje, Deus tem sacrifício, relacionamento e proteção. A partir de hoje, para a sua vida, Deus está devolvendo o sacrifício, Deus está devolvendo o relacionamento e Deus está devolvendo a proteção. Dessa vez vai ser diferente. Deus disse para Neemias: tapa a brecha, não deixa uma lacuna, não deixa nada, porque dessa vez vai ser diferente. Eu não sei qual cativeiro você está passando, eu não sei qual cativeiro você está vivendo, mas tem algo da parte de Deus vindo para a tua vida. Foi um cativeiro, mas tem 3 decretos vindos da parte de Deus. Tem 3 instrumentos sendo levantados por Deus. Tem 3 restaurações que Deus está fazendo. Se prepare para a reconstrução, se prepare para a restituição, se prepare para a restauração. O cerco foi em 3 etapas, o cativeiro foi em 3 etapas, a levada do povo para o cativeiro foi em 3 etapas. Mas Deus falou:
três reconstrução, tem três reconstrução, tem três reconstrução. É o mesmo número. O diabo usou 3, Deus vai usar 3 também. Deus vai usar 3 também. É o mesmo número, é o mesmo número, é o mesmo número. Baixando, repassar a baia, comando binaracé. Deus mandou eu te dizer, eu tô sentindo Deus aqui. Eu sinto Deus em nossa companhia, porque tem 3. Tem o Pai, é o mesmo número. Tem o Filho e tem o Espírito Santo. Foi 3 que o diabo usou, vai ser 3 que Deus vai levantar. Foi 3 momentos para te levar cativo, mas vai ser 3 para te trazer de volta para Judá e Jerusalém. A volta da glória está aí. A volta da glória está aí. A volta da glória está aí. Só quem crê pega. Só quem crê recebe. Só quem crê sente a presença dele. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Tá xeraxo. Repassé. Remi canto que te faça canto rébria. Cambandaraia sobinéria. Eu sei pachobe no que há. Deus está mandando eu dizer para você, é o mesmo número na restauração, foi o mesmo número na destruição, mas vai ser o mesmo, vai ser o mesmo, vai ser o mesmo que Deus usará na restauração. Acabou mesmo. Irmãos, a glória dessa última casa, a glória nessa família, a glória nessa vida, a glória nesse ministério será maior do que a glória da primeira. Recebe a presença de Deus aí. Foi 3 que o diabo usou, mas vai ser 3 que Deus vai restaurar. Chamando binore canto ré, le mancho farachou binuquia. Eu vou estar agora orando por todos que estão no chat e por nós também que estamos aqui no templo. Os que estão na escuta receberão a glória. Saio querevassé no que conde que binu que deva. Bendito Deus e eterno Pai, ao eterno Deus que para sempre vive, nós oramos agora. Ao Deus que se assenta entre os querubins, onde no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, o seu cabelo tem fogo, e esse fogo vai queimar sobre a Shema do Kiaracé, vai queimar sobre a vida dos meus irmãos. E Erepachebinara, eu peço ao Senhor agora, derrama a cavode agora, derrama a glória do Senhor agora sobre essa casa, sobre essa vida. Ah, Senhor, olha essa vida chorando, porque há quanto tempo não sente a tua glória? Pensa que o Senhor abandonou, pensa que o Senhor desistiu de Judá e de Jerusalém, pensa que o que Nabucodonosor fez nunca mais voltará a ser como antes. Mas agora, Pai, eu peço ao Senhor, pelo poder da tua palavra, que a glória volte para essa vida, que a glória volte para essa casa, que a glória volte para essa família. Senhor, que a briga acaba, que a confusão acaba, que as batalhas dentro de casa acabam, e que a glória do Senhor volte, a glória do Senhor volte, a glória do Senhor volte hoje, Pai. Eu encerro essa oração pedindo ao Senhor, Pai, que algo diferente meus irmãos possam testemunhar de maneira que eles nunca viram antes. Pai, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Pai. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, de Jesus, o Senhor faça de novo, de maneira poderosa. Faz de novo, faz de novo, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, Pai,
que essa glória, a glória que inundou o templo de Salomão, ela vem em porção dobrada sobre a vida dos meus irmãos. A glória que Isaías viu, ela venha poderosamente sobre a vida dos meus irmãos. A glória que Ezequiel viu, ela venha de maneira poderosa sobre os meus irmãos. A glória que Pedro, Tiago, João e os discípulos, eles viram no monte da transfiguração, de maneira que eles queriam fazer 3 tendas, ou o número 3 de novo. Ó Deus, que algo sobrenatural o Senhor possa fazer na vida dos teus servos, Pai. É o que eu peço ao Senhor agora, que o mesmo número venha na restauração. Pai, eu peço ao Senhor, é o mesmo número, não troca não, é o mesmo número na restauração na vida dos teus servos, e que eles possam ver o nome do Senhor glorificado. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que me ouviram até agora, que Deus abençoe a todos. E eu volto toda a palavra agradecendo ao meu irmão evangelista Marco Júnior por essa riquíssima oportunidade, e que a glória do Senhor seja derramada sobre os lares pelo poder do nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse